Olá amigos, boa noite. Estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. E a nossa noite de reflexões a respeito da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nós agradecemos já a companhia de todos que estão chegando, Ivete, Jane, Rosângela, que estão conosco nesse instante. O YouTube ainda não entrou, não sei, está demorando um pouquinho, mas daqui a pouco ele entra também. Com certeza os amigos que seguem por lá poderão continuar então a seguir a transmissão dos nossos estudos. Vamos à nossa prece de hoje, depois continuamos cumprimentando os amigos que estão chegando, Sandra, seu Antônio, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a prece e continuamos a nossa conversa. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, favoreça todos aqueles companheiros que seguem conosco na jornada terrena e aqueles que no momento presente retornam à pátria espiritual. Sejam amparados, assistidos e iluminados, e que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos seguir então Célia e Mara, que também chegaram. Vamos ver se o YouTube ainda não entrou. Cleusa, muito boa noite. Vamos aguardar que as coisas funcionem. Às vezes nós temos dificuldades, não é? Dificuldades com a internet, dificuldades de conexão, enfim, essas coisas que a modernidade nos traz. Boa noite, Sônia, Terezinha, Júlio, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa página de hoje da obra Pão Nosso. A lição em pauta é a lição de número 146 e tem como título Seguir a Verdade. Então são as páginas de Emmanuel nessas obras, especialmente nessa que estamos vendo, o livro Pão Nosso, são páginas de reflexão em cima de algum versículo bíblico que foi previamente selecionado por Emmanuel para a sua reflexão e que nós aproveitamos aqui para as nossas reflexões. Boa noite, Cida, que também está chegando, seja muito bem-vinda. E vamos seguindo aqui. A lição está com base no Evangelho, na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, no versículo 15. Esta carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, né, uma cidade próspera da época, esta carta dele, especialmente esse capítulo 4 da carta, porque sempre as cartas de Paulo eram cartas de resposta a dúvidas que aqueles primeiros cristãos pudessem ter, mas também eram cartas de incentivo ao comportamento cristão, uma carta de incentivo à união das pessoas, a seguir os ensinamentos de Jesus. Então, as cartas de Paulo, ela trazia esse código de moral cristão para as primeiras comunidades cristãs da época, e evidente que atendem às necessidades das comunidades cristãs atuais, porque a mensagem do Cristo é a mesma desde então até hoje. Assim, o código de comportamento cristão dentro daquilo que era proposta de Jesus para o comportamento humano é vigente. Muda alguma coisa no sentido daquilo que era característico de Paulo, vamos dizer, da sociedade civil da época, que claro, hoje sofrem alterações. A nossa sociedade civil tem muitas vezes outras regras de conduta na vida. Porém, a questão ética, moral, religiosa, essa não pode mudar, porque essa está com base nos ensinos de Jesus. Vamos lá, Yara, boa noite, Júlio César, que está chegando também, sejam todos bem-vindos, os amigos Cleusa, que nós também estamos vendo aqui. Vamos dar mais uma espiadinha, o YouTube ainda não entrou, pelo que eu saiba,
eu acredito que os amigos não estão podendo visualizar, embora a Fátima tenha marcado presença no YouTube, a Cleusa também, mas eu acredito que há alguma dificuldade nessa transmissão. Vamos seguindo com as reflexões desta página que tem como título Seguir a Verdade. Então, nesta carta aos Efésios, Paulo fala de como os cristãos devem proceder em Cristo, ou seja, de conformidade com os ensinos que Jesus trouxe. E Cristo significa o iluminado, significa a luz. Então, é como o cristão deve se comportar dentro da iluminação que Jesus trouxe às nossas consciências. Ele veio para nos ensinar, para nos fazer compreender fatos que até então não compreendíamos e ressignificar valores, processando em nós mesmos mudanças necessárias à nossa evolução, à nossa melhoria moral, espiritual e, consequentemente, material. Muda o homem e muda-se a sociedade. É bem aquela história daquele homem muito ocupado, aquele cientista, professor, ocupado em preparar seus estudos e tendo a companhia do seu filhinho, ainda pequeno, de 5 anos, no seu escritório, que não lhe deixava muita folga para as suas reflexões ali tão necessárias. E então, para ocupar o tempo do menino, ele pegou uma folha de revista, rasgou em vários pedaços, deu uma folha em branco e um vidro de cola e pediu que o menino sentasse ali no chão próximo a ele e fosse montando aquele quebra-cabeça, juntando aqueles pedaços, aqueles fragmentos da página da revista que ele escolheu. E ele tinha escolhido uma página que era o Mapa Mundi. Então, uma criança de 5 anos montar o Mapa Mundi com precisão não seria algo que ele entendeu que levaria muito tempo para essa criança tentar fazer esse feito. No entanto, minutos depois, o menino disse que já estava pronto. E ele se assustou, não era possível estar pronto aquilo. Como aquele menino conseguiria montar tudo? E ele questionou o filho. E o filho então disse, papai, foi fácil. Do outro lado da folha tinha a figura de um homem. O homem eu conheço. Eu consertei o homem e o mundo ficou consertado. E é a realidade. Consertando o homem, o ser humano, nós acabamos consertando o mundo. Acabamos melhorando o mundo. Juntando então, reestruturando o ser humano, nós vamos também reestruturar o planeta que vivemos. Então é um fato, é uma historinha, mas que ilustra esse raciocínio que nós estamos tendo aqui na carta de Paulo, quando a proposta dele é de que os cristãos devem proceder de acordo com Cristo. Podemos não conhecer todos os ensinamentos de Jesus, nem temos acesso, temos um acesso parcial aos ensinamentos de Jesus. Então podemos verdadeiramente não conhecer todos os ensinamentos de Jesus, mas nós conhecemos Jesus, nós conhecemos dos seus exemplos, nós conhecemos os relatos das suas vivências, de algumas de suas orientações, e isso é suficiente para fazermos autotransformação, mudarmos o nosso próprio comportamento. E é claro que mudando a nós mesmos, acabaremos mudando o que está em torno de nós, consequentemente, o nosso próprio mundo. Então temos o suficiente, o necessário para o nosso processo de mudança que precisamos fazer. Vamos lá, boa noite, Célia, Sônia, Terezinha, Mara, Cida, Ivone, Cleusa, Rosa, Thelma, muito boa noite. Ainda continuamos com o YouTube apenas rodando sem estar verdadeiramente funcionando. Mas nós vamos seguindo aqui pelo Facebook e qualquer problema depois nós postamos no YouTube para aqueles que vão buscar o acesso por lá.
né? Muitas pessoas não têm oportunidade de entrar na nossa página no Face, no entanto, seguem pelo canal da YouTube, pela apresentação desses vídeos na YouTube. E assim nós cuidaremos para que não falte na sequência que estamos realizando. Bem, nós então vamos ver também alguma reflexão a respeito dessa questão de que os cristãos devem proceder em Cristo, né? Os cristãos devem se tornar, eu não digo nem que devem ser, porque ainda não somos, estamos aí nos fazendo nesse caminho, mas há um vir a ser para todos nós, há algo que nós iremos sim um dia estarmos desse jeito. Os cristãos devem se tornar então os promotores da paz, da união e não o contrário. Essa era uma afirmativa de Paulo dentro dessa epístola aos Efésios. Vejam, são 2000 anos e o recado estava lá, vigente até os nossos dias atuais. Os cristãos devem se tornar os promotores da paz, da união e não o contrário. Então, no momento atual, a situação no mundo como um todo, tão conturbada, tão numa revolução moral muito grande, uma reviravolta em costumes, em comportamentos, em forma de ver, em interesses materiais que nós estamos vendo. O trabalho do cristão nessa hora não é complicar mais a situação, não é provocar desunião e nem levar o conflito, a guerra, o desentendimento, o embate. A função do cristão é procurar manter a paz onde ele estiver. Não precisamos nos tornar aqueles baluartes da proposta de Jesus, não vamos sair como missionários pelo mundo, mas onde nós estivermos, se pudermos fazer com que a paz se estabeleça, a união se mantenha, nós estamos colaborando com a proposta do Cristo para a humanidade terrena. O Senhor Jesus, ele distribuiu, conforme Paulo relata, dons e talentos na igreja, de forma que cada cristão seja útil para o crescimento do corpo da igreja e do reino de Deus. Então vamos nos lembrar, o conceito de igreja à época de Paulo não era da instituição igreja que conhecemos hoje. Quando falamos de igreja, lembramos de basílicas, catedrais, capelas, enfim, nós nos lembramos dos prédios que são referências de igreja. Não, iglésias significava assembleia, reunião de pessoas, independente de paredes. Era a reunião de pessoas. Então, uma igreja era uma congregação de pessoas reunidas no ambiente com uma finalidade ali religiosa, uma finalidade de vibrar, fazer prece, estudar, entender a vida, trocar ideia com os outros companheiros de jornada, se fortalecer na fé. Era essa a proposta da igreja nascente através desses primeiros cristãos, então da igreja cristã, independente, como dissemos, de parede. Nós tínhamos encontros a céu aberto, encontros à beira do lago, encontros à margem dos rios, nas catacumbas, na calada da noite, nos bosques, nas casas familiares, e eram igrejas, porque eram assembleias de pessoas interessadas numa mesma coisa. Então Paulo alerta aquelas pessoas que Jesus distribuiu dons e talentos na igreja. Então na assembleia, na comunidade, no grupo de pessoas, existem dons entre aquelas pessoas, existem talentos entre aquelas pessoas, ou seja, capacidades diferentes entre as pessoas que compõem aquele grupo. De forma a estes talentos e dons, que cada cristão seja útil. Então, dentro da assembleia, dentro da comunidade,
entram também como dons e talentos a capacidade, a possibilidade das pessoas abraçarem tarefas diferentes entre si, mas que somadas dão como resultado um bom serviço realizado. Cada um vai usar a sua inteligência, a sua habilidade para contribuir de alguma forma a fim de que a proposta cristã possa seguir adiante. Então, esses dons e talentos distribuídos ali entre aquelas pessoas e entre nós hoje, de forma que o cristão seja útil para o crescimento do corpo da igreja. Então, útil para o aumento de pessoas que se reúnem, útil para atender aquelas pessoas com os ensinos, com as reflexões, com a acolhida, enfim, com o serviço social hoje que as igrejas fazem, o atendimento aos mais necessitados. Tudo isso precisa mão de obra voluntária para que aquela igreja tenha, aquela assembleia, aquele grupo de pessoas possa atender e receber outras tantas pessoas. E continua então ele a dizer, além deste crescimento do corpo da igreja, porque muitos trabalham na divulgação, no ensino, na oratória, na pregação, na catequese, não importa o nome que nós vamos usar, mas são funções de divulgação que vão aumentar elementos naquele corpo de igreja e para o crescimento do reino de Deus. E o reino de Deus, quando se perguntou a Jesus onde estava este reino, ele está dentro de vós. Então, aumentar esse crescimento, propiciar através dos dons, através das qualidades, das condições, fortalecer e fazer crescer esse reino de Deus em nós. É o estado de paz interior, o estado de equilíbrio que nós vamos adquirindo através do estudo, através das vivências, vamos adquirindo a paz interior, o equilíbrio, um estado de felicidade, uma forma de viver que nos dá um pouco mais de tranquilidade diante dos momentos mais difíceis, dos embates da vida. Assim, continua então dentro desse capítulo 4, onde Paulo está tratando de tudo isso para aquela comunidade nascente, mas que se aplica a todos nós, se aplica a toda a comunidade cristã e a todos nós. Nós vamos ver esse versículo 15, que é a pauta da página de Emmanuel. Antes, o nosso boa noite aqui para a Ivone, a Márcia, a Thelma, a Marta, a Jaqueline, sejam todos bem-vindos, ainda o YouTube lá com problemas, não conseguimos a conexão, mas seguimos em frente por aqui, depois então haveremos de dar conta, né, das nossas situações aqui. Bem, continua dentro desse versículo 15, que é a pauta. Diz, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então vamos rever esse versículo. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Porque ele falava de disponibilizar os nossos dons, os nossos talentos, a benefício daquela comunidade da igreja e a benefício do crescimento do reino de Deus na terra. Então, tarefas específicas para todo cristão. Mas antes, né, seguir, e como faremos isso? Como vamos proceder para que isso se torne uma realidade? Seguindo a verdade em caridade. Então, a verdade que Jesus trouxe, se nós olharmos assim rapidamente, nós vamos ver, ele trouxe a verdade de que Deus é único e é o Pai de todos nós. Ele trouxe a verdade sobre a imortalidade, porque ele deu testemunho
Ele se apresentou depois da morte do seu corpo físico, assim como outras criaturas. Há narrativas bíblicas mostrando o mesmo fato. Então, é uma verdade que foi trazida, revelada com presteza para todos nós. Ele trouxe a condição da comunicabilidade com os mortos, com esse mundo espiritual, desse contato. E ele mesmo propiciou isso para provar que era possível, sim. Então, mas foi só Jesus que fez isso, porque ele era Jesus? Não. Nós vamos ver anjos que aparecem e se comunicam, que nada mais são do que espíritos mais evoluídos, que se aproximam dos humanos para ajudar, para orientar, para socorrer. Então, está ali, há muitas narrativas bíblicas e que Jesus dá o próprio testemunho dessa comunicabilidade. Ele também trouxe como verdade a mediunidade. A mediunidade, nós chamamos mediunidade aquilo que é uma faculdade natural do ser humano. Nós espíritas denominamos mediunidade. Uma possibilidade que o ser humano tem utilizando os seus próprios fluidos vitais, fluidos magnéticos, somado na maioria das vezes, né, aos fluidos espirituais dos seus protetores espirituais, seu anjo de guarda, seu espírito protetor, benfeitor, enfim, nós estamos ali fazendo isso, que vai possibilitar fenômenos, que aconteçam fenômenos, curas, fenômenos físicos como materialização, ruídos, voz direta, vários tipos de fenômenos, visão, audição, tudo que envolve algo que extrapola aquilo que conhecemos como o limite da nossa vida material. Então, esta situação, Jesus mostrou a mediunidade em vários aspectos, inclusive nós vamos ver que lá em Pentecostes, ele como que nutre essas possibilidades nos seus discípulos para que eles pudessem falar em línguas a fim de serem entendidos, línguas diferentes, que eles pudessem realizar curas naquela população que ali estava. Tudo isto Jesus trouxe como realidade, como verdades. Então, a coisa falou ainda a nós, trazendo uma realidade de vida além da nossa vida material, na vida espiritual, e de vida em outros mundos, porque ele disse, a casa do Pai tem muitas moradas. Falou de que haveríamos de receber de tempos em tempos auxílio através de consoladores que viriam iluminar nossas consciências, nos tirando das trevas da ignorância, nos auxiliando. Enfim, Jesus trouxe muitas verdades. Verdades que aqueles apóstolos, aqueles primeiros cristãos estavam transmitindo a outros, inclusive como testemunhas oculares dos fatos. Porque muitos deles tinham estado com Jesus todo o tempo em que ele aqui esteve no seu messiato, ajudando, amparando, assistindo, informando, educando, tudo foi presenciado. Então muitos davam testemunho próprio daquele acontecimento. Não é porque ouviram falar, não é porque havia uma história, não é porque alguém disse, eles presenciaram, por isso eles podiam contar daquilo que presenciaram. Então há a verdade, que é para todas essas verdades reveladas como parte de uma grande verdade que é a vida plena no seu existir, estas condições todas, ele dizia antes, seguindo a verdade, quer dizer, pautando agora os seus passos nesta vida com essas informações, sabendo destas realidades. Mas de que forma
iríamos seguir essa verdade, ou como daríamos o testemunho de conhecermos essa verdade? Em caridade. Paulo fala caridade. Jesus não usou a palavra caridade. Caritas era uma palavra que Paulo trouxe para o judaísmo, para a linguagem do judaísmo, que na verdade significa a expansão do amor, o amor em múltiplas formas de expansão. Então ele dizia que antes seguindo a verdade em caridade, em atitude de amorosidade, em atitude de envolvimento. Essa era a caridade. Então, seguir a verdade, seguir os ensinamentos de Jesus com atitudes condizentes àquilo tudo que recebemos. E continuava neste versículo: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, ou seja, a luz, a iluminação. Cresçamos nesse sentido, cresçamos de acordo com a proposta que Jesus trouxe para todos nós, para que pudéssemos crescer em espírito, amadurecer, evoluir, ir adiante. Então, cresçamos desta forma. E aí, Emmanuel vai fazer o seu comentário a respeito desse versículo da Carta dos Efésios. E ele nos diz: porque a verdade tem condição relativa, muitos enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação. Essa questão da verdade ter condição relativa. Poxa, mas então, o que adianta? Essa verdade é para hoje. E amanhã, o que será? Né? Ontem não existia, hoje existe, amanhã, como será? Há uma frase dentro do Espiritismo que já foi muito discutida por algumas pessoas com essa conotação de negativismo absoluto, de descrença, porque Kardec teria dito de que se a ciência trouxesse algo diferente daquilo que o Espiritismo tem nos ensinado, que ficássemos com a ciência. E aí muitas pessoas dizem: mas assim é fácil, porque o Espiritismo desse jeito acerta tudo. Afinal, se for diferente, ele vai ficar com a ciência, se for igual, ele fica com o Espiritismo, quer dizer, ele está sempre bem. Com esse ar até de deboche com a afirmativa que Kardec está fazendo. E nós tivemos essa semana, só para que a gente veja o que Kardec queria dizer com isto, que cada acontecimento, cada evento, cada novidade que nos chega, que a gente procure, dentro da filosofia espírita, ver se há algo que se coaduna com aquilo que está sendo informado, com aquilo que está sendo passado pela nossa ciência material. Então, esta semana, nós recebemos de uma pessoa amiga uma questão que depois fomos ver com atenção, de que o DNA da espécie humana, da espécie humana, estaria dentro de um meteorito. Existem meteoritos na Terra, se não me engano são 4, que analisados mostraram que tem em si, na sua formação, as 4 bases do DNA ou as 5 bases do RNA. E o DNA é o código, né? Nós sabemos bem que é o código mensageiro da espécie humana, que traz ali a formatação do corpo físico, cabelos, olhos, boca, organização estrutural, né, do nosso corpo, está tudo marcado pelo DNA. É a carta, é como se fosse uma carta de uma edificação ou um projeto de uma edificação, está ali. Então nós temos as características todas ali registradas. Só que encontraram isso dentro de um meteorito que veio do espaço. 4 meteoritos vieram do espaço, 4 meteoritos que estão aí sendo analisados pela ciência
e dentro dele comprovado que os elementos que são base do DNA e do RNA estão ali dentro do meteorito. Ora, ele veio do espaço. De onde ele está trazendo a carta da espécie humana? De onde ele está trazendo a mensagem da formatação do ser humano? Então, a reportagem dizia, no fim, somos todos extraterrestres. Porque estamos trazendo do espaço as orientações para a formatação da espécie. E aí, nós vamos ver, puxa, mas será que o Espiritismo falou alguma coisa disso? Como é que ele diz das origens na Terra, né, do ser humano? Ele concorde com o relato bíblico da formação do planeta, de todos os elementos, inclusive do homem, naqueles 7 dias da criação. Apenas difere o quê? Bem, não são 7 dias exatamente, são 7 períodos de milhares e milhões de anos que a Terra experimentou, até que tudo se organizasse. Foram muitos anos. Então não são dias, são etapas, são períodos de um tempo para uma formatação do planeta, uma formatação dos seres vivos, uma formatação dos seres humanos, tudo gradativamente, porque um é substrato para o outro, um serve de base para a formação do outro. Então não há diferença. O Espiritismo só mostra o olhar da ciência, dizendo, olha, isso é uma realidade, mas não como está contada, como se fossem dias de 24 horas. Não, não são dias de 24 horas, são dias de muito tempo, cada um deles, para que as coisas se estabelecessem. Quanto à formação da espécie humana, de onde viemos? Quem somos nós, de onde viemos, o que é que nós estamos fazendo nesse mundo e para onde vamos? Como segue a humanidade? São perguntas que a filosofia questiona todo o tempo. Mas a questão para nós é a seguinte: como explica o Espiritismo a origem da espécie? E nós vamos ver que é bíblico. Quando diz que a vida surgiu na água, os elementos surgiram na água, e da água eles avançaram então para a terra, e que o homem teria sido feito do barro da terra, e Deus soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Então nós vamos ver 2 elementos, o elemento material, que é o barro da terra, e o elemento espiritual, que é o sopro divino, para que aquele barro da terra, aquele boneco de barro, ganhasse uma condição. Claro que isso é um sentido simbólico, não é o barro da terra, mas são os elementos que o planeta Terra oferece para a formatação da carne humana, da estrutura humana. Mas o ser que habita a estrutura não é originário da Terra. Ele é o sopro divino, ele é o espírito que vem a habitar, vem compor essa humanidade. E vários grupos de espíritos vieram para o planeta quando ele estava em formação. Esses espíritos vieram de outras moradas da casa do Pai, como disse Jesus, e formaram as raças aqui que nós conhecemos, que deram origem a toda a população do nosso planeta. Então, a primeira raça que tem registro bíblico ali é a raça adâmica. Na figura de Adão, como a história de um homem, né, que seria o primeiro homem, mas nós vamos ver que a história fica um pouquinho confusa quando Adão se casa com Eva, constitui família, tem 2 filhos, e um mata o outro, e este que se torna um assassino, ele foge do lar, da casa paterna. Ora, então, haviam 4 pessoas no início da história do mundo, e sendo que ficaram 3, uma morreu e uma fugiu. Ficaram só Adão e Eva no local. E este filho desaparece, e quando ele retorna depois de um tempo,
Com ele vem seu sogro, sua sogra, vem os irmãos, vem a esposa, vem uma nova família para aquele local. Mas onde ele encontrou essa família se só existia Adão e Eva ali naquele local? De onde partiu ele da casa dos pais, sumiu, desapareceu, quando voltou tinha uma família constituída. Sinal que existiam outros grupos, outras famílias, outras raças na face da terra, que ele encontrou e trouxe então, e aí foi havendo essa miscigenação de raças no planeta. Mas é um sentido historiado para o bíblico, verdadeiro, porém narrado de uma forma que aquela população pudesse compreender, e um sentido hoje de viemos das estrelas, somos mesmo a poeira das estrelas, nosso DNA foi trazido através de meteoritos vindos do espaço para a Terra, naquela época onde era possível aí fazer o agregamento das partículas que daria origem a um corpo físico num fazimento da carta do DNA que nós estávamos portadores. Então, se o nosso DNA veio de algum lugar além da fronteira terrena, né, um meteorito veio do espaço, é sinal que seres semelhantes a nós existem em outros habitats, em outras moradas da casa do Pai. Por isso, quando Kardec coloca, se for contrário ao Espiritismo, fique com a ciência, não necessariamente nem que seja contrário, mas que venha a ciência a dar mais subsídios para aquilo que o Espiritismo já está dizendo, para nós, para o nosso entendimento, porque o Espiritismo já revelou, por isso a verdade é parcial. Ela não vem por inteira, ela vai sendo revelada aos poucos, vai sendo mostrada e entendida em profundidade aos poucos, dependendo da nossa capacidade intelectual, moral, para mais um avanço da humanidade. Por isso diz Emmanuel, mas por quê? A verdade tem essa condição relativa, ela tem a durabilidade de um espaço de tempo para ser conhecida, compreendida, introjetada no nosso comportamento, até que ela atinja a saturação da sua utilidade, e aí é preciso andar mais um pouco. Então, há uma relatividade de acordo com a nossa capacidade. Muitos entendem por conta disso, enveredaram por esse, não existe, não é possível, não, só mostrou até aqui, que isso, e pessoas acabam se convertendo ao materialismo, achando que tudo é o material, e não é, e em zona, diz Emmanuel, de extrema perturbação. Porque, imaginem bem, a criatura essencialmente materialista diante da morte. Será que ela acredita mesmo nesse final de tudo? No nada existencial além da morte do corpo físico? Será que ela consegue abrir mão dos seus bens materiais neste momento da partida, estando consciente? Porque ela lutou por tudo aquilo e, de repente, ela não pode carregar consigo. Percebam a perturbação desta mente, que fica atrelada a tudo isso. Quanto àquele espiritualista, ele sabe que aquela situação é uma situação momentânea, faz parte de uma jornada, é a chegada e a saída de um evento que se chama vida terrena, onde sairemos e, estando mais conscientes, claro que teremos mais firmeza no nosso caminhar subsequente e também estaremos mais dispostos, com certeza, a nos desprendermos das coisas materiais a que vivíamos ligados aqui na Terra. Então, é um benefício para nós.
estudarmos tudo isso, entendermos aquilo que Jesus veio nos alertando, veio nos mostrando, aquilo que a doutrina espírita veio então revelando mais ainda, clareando mais a nossa visão e o nosso entendimento. Então, como interpretar a verdade, diz Emmanuel, se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Quer dizer, não é tão fácil encontrarmos todas as respostas, não conseguimos, né, ter todas essas respostas. Como interpretar essa verdade? Se ela foge aos nossos olhos, foge à nossa capacidade de entendimento, conseguimos ir até um ponto. Isso me faz lembrar também, uma vez assistindo um programa do Jô Soares, ele estava entrevistando uma cientista brasileira que trabalhava na NASA. E ela estava em visita à família no Brasil e foi então convidada a participar do trabalho dele, e ela assim o fez. E uma das perguntas do Jô para ela foi essa, se ela acreditava em Deus. Olha a dificuldade, porque as pessoas podem dizer, eu acredito, mas se alguém perguntar, mas como é que você acredita? Muitas vezes as pessoas não encontram explicações para dizer da sua crença, ou outras dizem, por não ter explicação, eu não acredito. Porque ninguém conseguiu provar para mim que Deus existe, porque eu não encontrei. E às vezes a gente ouve até alguns impropérios assim, mas ainda que Deus viesse e fizesse isso, eu não acreditaria. Há coisas desse tipo com o ser humano. Mas essa cientista, e o Jô acho que pensou que por ela ser uma mulher da ciência, ela dissesse, não acredito em Deus. É assim, eu acredito. E a maioria dos cientistas acredita. Até porque nós sabemos de Deus. E aí ela deu uma explicação linda que nunca mais eu esqueci. Ela disse que no campo de pesquisas, imagine a NASA pesquisando o espaço, né? Pesquisando a vida além da vida, extraterrena, toda essa busca que eles fazem, que nós hoje conhecemos com mais facilidade. Ela diz assim, então pesquisando tudo isso e usando cada vez de aparelhos mais potentes, telescópios gigantescos, meios de pesquisa cada vez mais avançados, nós temos ido adiante, mas todos nós chegamos num ponto onde não conseguimos explicação para aquilo que se nos apresenta. Neste universo fantástico, nós vamos até um ponto e chega em algo que nós não temos estudo, não temos condição. E aí é que nós vamos admitir Deus como a inteligência suprema, como essa inteligência maior que gerencia tudo, que faz tudo surgir, que organiza tudo, e a perfeição divina para todo esse universo. Então veja, era uma mulher de ciência, uma pesquisadora, mostrando exatamente que a verdade, mesmo para ela que teria mais meios de trazer essa verdade, de conhecer em profundidade, mais do que nós que não estamos voltados a tudo isso, ela chega num ponto que não dá mais para nós. A nossa ciência é pouca para tudo que existe. Então ela admitia que a verdade era algo ainda maior, que eles não conseguiam, mas que essa fonte de verdade tinha um nome, Deus, para ela, ou qualquer outro nome que o ser humano pudesse colocar. Mas essa inteligência maior que é a origem das coisas. Assim é que Emmanuel pergunta como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum. E aí vem, Emmanuel traz o parecer, primeiro do cientista, ele comenta a respeito do cientista, alardeando superioridade, muitos, né? Não como esta mulher que nós comentamos, como esta cientista brasileira, alardeando superioridade,
assevera que o real não vai além das formas organizadas. São cientistas materialistas, que acham que sabem tudo. Quando o cientista consciente sabe da sua pequenez diante de tudo que existe. Mas existem aqueles que se acham que já sabem tudo, que não tem mais nada para aprender com ninguém, e ele diz, isso vai, a nossa realidade não vai além das formas organizadas, a maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Então, Emmanuel compara este cientista materialista, negativista, ateu, né? Um cientista que não tem uma profissão de fé, agnóstico, esse cientista que diz tudo é a matéria resolve tudo, que todas as formas organizadas é que respondem à vida. Ele afirma isso. E Emmanuel compara então com o fanático o fanático religioso que só admite a revelação divina no círculo dos dogmas que ele professa. Os dogmas são os pilares de uma religião. Então, há pessoas que só admitem os ensinamentos, o conhecimento das coisas dentro dos dogmas que a sua religião, a sua filosofia traz como verdade. E não está aberto a ouvir outro parecer, a ouvir outra criatura que tem outras informações, outros pilares, outros dogmas, que não, no fundo não diferenciam, não. Às vezes é uma questão de visualização apenas, né? Mas existem esses fanáticos que só admitem a revelação divina no círculo desses dogmas que ele abraça. E aí muitas guerras religiosas aconteceram no mundo por conta disso, por intransigência e até ignorância, porque a pessoa que não é ignorante, ela vai entender que outros poderão ter outra forma de ver, de agir diante da divindade, e ela respeita a forma daquela outra criatura. E Emmanuel também vai falar de Paulo, quer dizer, como interpretar a verdade. Paulo oferece a indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. Então, Paulo fez um trabalho dentro do campo religioso da divulgação dos ensinamentos de Jesus, para que aqueles que se interessassem neste caminho tivessem proveito, tivessem a verdade trazida por Jesus revelada às criaturas. E aí vai dizer, é necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Então, até esta aceitação da forma de entendimento do outro é um ato de caridade, porque é um ato de união, de não briga, de viver em paz, de não se colocar em terrenos antagônicos com uma guerra declarada por conta de pensamentos diferentes. E ali ele diz, né, que seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la dentro dessa gaiola de definição limitada. Não, porque a minha religião diz isto, eu aprendi assim, e aí isso aqui não existe, isso aqui não é verdade, isso aqui é falso, isso aqui é irreal. E não é, dê uma condição de observação. Ninguém está dizendo para aceitação, né? Cada um aceita aquilo que agrada ao seu coração, a sua forma de pensar, ao seu jeito de viver, mas não impede de ter um olhar de compreensão para com as coisas do outro. Nós vamos ver um Nicodemos, doutor da lei, conhecedor daquele judaísmo intransigente, procurar Jesus para questionar sobre esse reino dos céus e o que ele deveria fazer para chegar a esse estado de vida além da vida. E Jesus fala para ele, é simples, basta só nascer de novo. E ele não consegue entender,
Nicodemos, naquele momento, ele tem bloqueios até causados pelo seu conhecimento religioso, pela sua educação dentro daquela formatação preconizada pela sua religião. Ele não consegue entender, e Jesus diz a ele, mas se você, que é o doutor da lei, não conhece dessas coisas da terra, como é que eu vou te explicar as coisas de Deus? Jesus está dizendo que reencarnação era um ato da mecânica terrena, da necessidade de vida na terra. E Nicodemos não conseguia entender. Nós vemos aí, mas ele teve a boa vontade. Ele não condenou Jesus por estar informando alguma coisa diferente daquilo que ele conhecia. Não, ele quis também conhecer. Tinha suas limitações, tinha suas dificuldades, embora todo o conhecimento, toda a inteligência desenvolvida dentro daquilo que a sua comunidade pregava como verdade. Veja que a verdade é relativa. Ele tinha todo esse conhecimento de uma parcela desta verdade que gerenciava a vida naquela comunidade, mas ele não conhecia a outra parcela, as outras parcelas da verdade que outras comunidades abraçavam e tranquilizavam a vida, seguiam a vida por aqueles outros caminhos. Mas ele estava disposto a ouvir, ele estava disposto a conhecer. Assim é que Paulo diz que nós temos que seguir a verdade em caridade, com esse ato de benevolência. Quando Jesus disse, o que é a caridade para Jesus? É perguntado no livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Esta é a caridade, e a benevolência é ter o coração aberto para a aceitação do diferente. Isso é ser benevolente, porque senão seremos intransigentes para com os outros. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Esta é a atitude esperada do cristão. Converter em amor. Amor é envolvimento, amor é atitude de benevolência para com o outro. Convertamos os ensinamentos nesta forma de agir na vida. Verdade mais caridade significam progresso espiritual, diz Emmanuel. Então, o conhecimento mais a ação na amorosidade, na lei de amor divino, somados é que promovem o progresso espiritual de cada criatura. Quanto mais nos exercitarmos neste caminho, mais estamos amadurecendo, mais compreensão estamos tendo e mais aceitação das coisas da vida e, consequentemente, bons relacionamentos na vida. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Se nós não nos debruçarmos a essa aceitação, a esse olhar aberto, a proposta de conhecimento, cada um dentro do seu contexto, mas olhando o outro não como inimigo, apenas como diferente. E ser diferente não é o errado, nem o certo. Ele é só o diferente, não é o inimigo. Mas nós, quando olhamos para isso, nós estamos dentro desse caminho de melhoria. Se bloqueamos isso, estamos bloqueando e encontrando tropeços neste caminho de melhoria. Necessitamos crescer em tudo que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo, com a luz. Necessitamos crescer em tudo que a experiência nos ofereça de útil e belo para essa eternidade com os ensinamentos de Jesus. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos nossos semelhantes. Cada um de nós tem uma pequenina parcela da verdade. Cada um de nós, dentro da formação humana que temos, né, em relação à sociedade, a questões religiosas,
a questões políticas, a questões sociais, cada um de nós tem uma parte da verdade. E se não colocarmos essa parcelinha da verdade que temos conosco em aplicação no bem para todos, nós estamos falhando, nós não estamos conseguindo atender a essa proposta que Jesus trouxe ao mundo de nos tornarmos criaturas melhores. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Usando esses dois elementos, compreensão e realidade, compreensão só vem com o conhecimento, a realidade com o uso desse conhecimento nos fatos que nos envolvem. Então, tanto a compreensão pede a realidade, quer dizer, o conhecimento pede a vivência, como a vivência pede o conhecimento, para que tudo fique harmonizado. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então, tenhamos as informações, tenhamos o acréscimo do conhecimento, possamos aumentar a nossa parcela de verdade, sejamos verdadeiros nas filosofias que abraçamos como referência para o nosso caminhar, mas junto com isso sejamos bons, tenhamos atitudes de bondade para com as outras criaturas que conosco estão participando da vivência. E assim, Emmanuel encerra essa sua página que tinha como título Seguir a Verdade. Às vezes queremos impor a nossa verdade ao outro ou somos excessivamente duros para com os outros que não têm a mesma visão da verdade que nós temos. Sejamos autênticos naquilo que vemos. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Jesus falou isso. Nós não devemos ficar em cima do muro. Temos que ser autênticos nas nossas escolhas. Mas a autenticidade das nossas escolhas não pode ser causa de desentendimentos, de guerra, de estranhamento, de rudeza. Não. Sejamos autênticos para com os nossos valores, mas sejamos bons, compreensivos para com os outros. Então, agradeçamos a Deus este momento. Hoje, nossa quarta-feira, está aqui a nossa água, como sempre, pedindo que os bons amigos espirituais possam trazer a estas águas os elementos que necessitamos de fortalecimento, de pacificação, de cura, de melhoria, de energização. Peçamos que essas bênçãos envolvam todos aqueles que estão em leitos de dor, todos aqueles que estão fazendo a sua passagem no dia de hoje, que possam ser amparados pelos bons amigos espirituais, conduzidos aos planos espirituais que fizeram por merecer, que o socorro divino nunca falta, que ele sempre estará de braços abertos para acolher os seus irmãos, os filhos de Deus que retornam à pátria espiritual. Então, que encerremos a nossa noite com a nossa prece de Cáritas, lembrando, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui e reforçando ainda a questão que o nosso YouTube não entrou. Então, depois iremos olhar se verdadeiramente não houve esta gravação, que possamos sim depois transferir para lá o vídeo, a fim de que outros possam aproveitar. Vamos à nossa prece, agradecendo a companhia de todos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que a paz permaneça em todos os corações, que as bênçãos se façam sobre toda esta humanidade, muito especialmente aos dirigentes de todas as nações nesta terra, para que a paz se estabeleça entre os povos. E até amanhã, se Deus quiser e permitindo, aqui estaremos mais uma vez com as nossas reflexões. Muita paz, muita luz a todos.